quero convidá-los a que abram as suas Bíblias. Você que está em casa, os irmãos estão aqui em 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versos 13 ao 17. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versos 17, ou 13 a 17. Quantos estão esperando a volta de Jesus? Aleluia! A volta de Jesus, sem dúvida nenhuma, é o tema que mais nos alegra, que mais nos empolga. E num tempo como esse, de apertos, num tempo como esse, de angústia, de dor, parece que esse tema, ele é mais forte, ele provoca em nós um desejo maior de estar realmente entendendo o contexto que estamos vivendo. Muita gente não está entendendo o contexto pelo qual estamos passando, mas nós entendemos. Quem lê a Bíblia está entendendo tudo. É o começo do fim. Amém, meus irmãos? Diga comigo, é o começo do fim. Para alguns essa palavra pode não soar bem. Começo do fim? Sim, é o começo do fim dos tempos. É o princípio das dores. E Jesus diz: quando virdes tudo isto, levantai a vossa cabeça, vosso olhar, deixe de ficar olhando para as circunstâncias que nos cercam, deixe de ficar olhando, impressionado com as coisas que estão acontecendo, porque vai acontecer, é necessário que aconteça, mas ainda não é o fim, mas é o começo do fim. Como disse ele, princípio das dores. 1 Tessalonicenses 4,13. Irmãos, não queremos que vocês ignorem a verdade a respeito dos que dormem, para que não fiquem tristes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará na companhia dele os que dormem. E pela palavra do Senhor ainda lhes declaramos o seguinte: nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum, precederemos os que dormem. Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ainda ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Aleluia. Irmãos, se existe um texto da Bíblia claro com respeito à volta de Jesus, está aqui. Feche os seus olhos. Você que está em casa também ore. E que Deus nessa noite possa renovar em você a esperança de que muito em breve sairemos desse mundo. Pai, em nome de Jesus, estamos aqui juntamente com alguns dos nossos amados irmãos, mas junto com os centenas que nas suas casas nesta hora nos acompanham, e sentindo o mesmo que estamos sentindo aqui, porque estamos diante do mesmo Senhor, o mesmo Espírito que está aqui, está também na casa dos irmãos, abençoando, visitando os seus corações, aquecendo a fé de cada um agora. Que o Senhor venha nos envolver, abrir nosso entendimento, que a Tua palavra penetre nosso coração, produzindo alegria, gozo, esperança, e ó Deus, produzindo renovo dentro de nós, produzindo
ó Deus, em nossos corações algo forte para atravessarmos esse momento de dificuldade que estamos passando, Pai. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Paulo dizia: eu não me canso de escrever a mesma coisa. Aliás, a Bíblia, todo dia que você lê, é aquilo que está lá. O que Deus faz conosco é exatamente cada dia nos lembrando de fatos como esse. E se existe um assunto que nunca nos cansamos, se existe um assunto que nunca nos enfadoamos dele, é exatamente aquele que diz respeito àquilo que é mais forte. Eu diria que é o cerne, que é o âmago da fé cristã. Irmãos, eu fico pensando, se não tivéssemos esperança quanto à glória eterna, se não tivéssemos esperança quanto à nossa vida com Jesus pós-morte, o que seria de nós? Aliás, Paulo disse: a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, seríamos os mais miseráveis de todos os homens. Porque que esperança tem alguém que não tem Jesus? Que esperança tem alguém que não tem Jesus como seu Senhor e Salvador? Tem razão das pessoas viver nesse mundo frustradas, decepcionadas, e principalmente quando os dias vão se passando, a doença chega, uma crise como esta, a morte sempre presente, a morte sempre assustando as pessoas, e poxa, a vida foi curta demais. Mas para nós que temos esperança em Cristo, é aí que a vida vai começar. A verdadeira vida é a que está por vir. Louvado seja Deus. Que é curta, passageira e cheia de dores, mas a vida verdadeira está por vir. É quando estaremos com Jesus, onde não haverá mais morte, não haverá mais dor, não haverá mais pranto, não haverá mais sofrimento, não haverá mais frio nem calor, não haverá mais pandemia, não haverá mais corrupção, não haverá mais nada, porque estaremos no mundo perfeito, junto com Deus perfeito, e todos os que foram salvos, transformados, para habitar nesse lugar perfeito, que já está preparado para todos nós. Eu quero trazer à memória de todos nós essa noite, aquilo que nos dá esperança, que é o retorno de Jesus. Paulo escreve essa carta, irmãos. Normalmente a gente lê isso aqui dia de funeral. Está errado, a gente tem que ler e pregar aqui. Às vezes dia de funeral é melhor porque as pessoas estão ali mais contritas, estão ali mais tocadas, mais emocionalmente tocadas. Mas a Bíblia é muito clara aqui em dizer de que forma Jesus vai voltar. Primeiro, Ele vai voltar. De que forma? Está aqui na Bíblia. Irmãos, se não entender isso aqui, as pessoas fazem confusão e criam tanta coisa em cima da volta de Jesus sem necessidade. Não tem enigma, não tem dúvida, não existe segredo. A volta de Jesus é muito clara na Bíblia. Paulo está falando aqui, aliás, Paulo está dando uma bronca, Paulo está dando um puxão de orelha nos crentes de Tessalônica. Ele começa na outra tradução nossa, que nós usamos aqui, talvez atualizada, diz: não quero, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem. Ele nem fala dos que já morreram, dormem, porque estão lá por um tempo. Dormir é um período que a gente fica inerte numa cama. E então ele chama esse período da nossa passagem desse mundo para o outro e até o retorno de Jesus, como se estivéssemos dormindo, nosso corpo na sepultura e o nosso espírito, nossa alma sendo guardada no paraíso, no seio de Abraão, esperando a volta de Jesus para ressuscitarmos e os vivos serem arrebatados. Paulo fala aqui, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, também Deus em sua companhia, ou seja, na companhia de Jesus, trará consigo aqueles que em Jesus dormem. Não são todos, a Bíblia já faz distinção aqui: aqueles que em Jesus dormem.
Tem muitas pessoas que estão na sepultura, mas não vão ressuscitar nessa época. Vão ressuscitar no último dia do juízo. Eles vão passar a grande tribulação, passar o milênio todo, e só depois, no milênio, eles vão ressuscitar para serem condenados para sempre no fogo do inferno. O juízo final não tem nenhum valor de absolver alguém, de tirar a pena de alguém. Simplesmente ninguém está no inferno ainda, e ali vai ser dada a palavra final, céu e inferno, simplesmente para isso, condenação final. Mas não tem nenhuma esperança de quebrar o galinho, dar um jeitinho. Morreu sem Jesus, está perdido, não tem mais solução. Não existe purgatório, não existe nada. É só ler a passagem lá do rico e do Lázaro. Jesus falou assim, quando o rico gritava lá: Pai Abraão, tenha misericórdia de mim, mande Lázaro molhar a ponta do seu dedo em água, vir me refrescar a língua. A palavra foi muito clara: filho, lembra que você já gozou sua vida lá na terra, e Lázaro só sofreu os males. Agora você está no outro lado, em tormentos, e Lázaro está aqui numa boa, desculpa assim dizer. E além disto, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. Não, pai Abraão, mande alguém lá na minha casa. Não, lá tem Moisés e os profetas. Ninguém dentre os mortos vai vir aqui falar, transmitir: ó, eu morri sem Jesus, morri no pecado, fui para o inferno, lá é ruim, eu estou falando para você, muda de vida. Não existe isso, porque aqui está a palavra sendo anunciada, pregada, para que as pessoas se arrependam. Está mostrando aqui que o inferno é o caminho do pecado, que o pecado leva ao inferno, mas Jesus veio para fazer com que as pessoas vá para os céus. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós. E ele continua. Queridos, como se dará a volta de Jesus? Como se dará a volta de Jesus? Primeiro, a volta de Jesus, ó, Deus é tão bom. Eu fico imaginando como Deus é bom. E as pessoas, o que estão esperando mais? A volta de Jesus será precedida de sinais, de alertas, de dicas. Acontecendo coisas. Capítulo 24 do Evangelho de Mateus, Jesus começa a falar alguma coisa sobre a volta dele, e os discípulos ficam angustiados, eles ficam: Senhor, e realmente é algo assustador mesmo, é algo que causa impacto na vida humana. E quando Jesus está com eles a sós, eles chegam em Jesus e dizem: Senhor, fala para nós, dá algumas dicas, fala para nós alguns sinais que vão estar acontecendo, para que quando esses sinais estiverem acontecendo, a gente fique realmente alerta. Olha, não tem desculpa para a volta de Jesus pegar as pessoas desprevenidas. E Jesus é muito claro em dizer: olha, certamente ouvireis de guerras, de terremotos, nação contra nação, reino contra reino. Haverá sinais nos céus, na terra, nas estrelas. E por aí ele vai falando de muitas coisas. Muitas pessoas nesses últimos dias têm nos indagado: pastor, o que é isso? É exatamente o que a Bíblia está dizendo. Tem muita gente assustada, mas é um alerta de Deus. Primeiro para a igreja, o fim está começando. Mas para as pessoas que estão nos ouvindo em sua casa, Deus é tão bom que ninguém vai poder se desculpar: Senhor, eu fui pego de surpresa, Senhor, eu não sabia que era assim. Sabia sim, está na palavra. Ouvireis falar de guerra, terremotos. Irmãos, se existe um tempo que realmente tem sido marcado por sinais
sinais fortes, sinais vivos, sinais que realmente não tem como nós corrermos da realidade, são nossos dias. O profeta Daniel disse que a ciência se multiplicaria. Nós estamos vivendo uma época chamada pós-modernidade. Nunca a ciência avançou tanto, nunca se viu tanta descoberta como em nossos dias. Só a vacina que não, e o medicamento que também, para provar que o homem tem seus limites. A volta de Jesus seria precedida de sinais, e que nós estamos vendo: tsunamis, praga de gafanhotos, uma nuvem de poeira que está vindo do Saara, possivelmente chegar no Brasil às próximas horas. Nunca ninguém ouviu falar isto. Essa confusão política, a degradação humana, o homem perdeu o senso humano, se aproveitam da morte, da miséria dos outros, não estão aí, o coração está como pedra, como um verdadeiro animal. A imoralidade nunca foi tão grave como nossos dias. O certo virou errado, o errado virou certo. Que é isso? Jesus disse: assim como foram nos dias de Noé, a imoralidade, perversidade, a degradação humana tão baixa, que Deus disse: não dá. Sodoma e Gomorra, o pecado foi tão violento, foi tão grave, tão marcante, tão provocante a ira de Deus. Deus falou: vou destruir. O tempo de Noé é a mesma coisa. Deus não aguentou mais. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, e teve a hora que a Bíblia diz que Deus falou: me arrependo de ter criado o homem. O que Deus está vendo nessa humanidade? Sinais. Não tem desculpa. A volta de Jesus seria precedida de sinais. Temos alguma dúvida? Os sinais estão sendo fortes. Segundo, a volta de Jesus acontecerá da seguinte forma. Paulo escreveu aqui, já tivemos conhecimento aqui do texto da palavra. Dada a palavra de ordem, ao ressoar da trombeta de Deus, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Os nossos irmãozinhos que estão nos sepulcros, nas sepulturas, em todo lugar do planeta Terra, todos os cemitérios onde tiver uma sepultura de crente, vai acontecer um fenômeno. Jesus vem até as nuvens, a Bíblia diz que o Senhor descerá até as nuvens, e os mortos em Cristo, não são todos os mortos, apenas os que morreram fiéis, apenas aqueles que morreram firmes com Jesus, na esperança da vida eterna, ressuscitarão primeiro. E é interessante que a própria Bíblia, que poderia alguém dizer, mas mortos ressuscitar, e a Bíblia é maravilhosa porque ela dá exemplos de que isso pode acontecer. Lázaro ressuscitou, o filho da viúva Naim ressuscitou, filho de Jairo ressuscitou, o próprio Jesus ressuscitou. E se ele ressuscitou, ele tem poder sobre a morte, e fará também com que eu e não sei, talvez não, né? Mas os irmãos que já morreram e que vão morrer ressuscitarão primeiro. Paulo diz assim: é necessário que aquilo que é corruptível se revista da incorruptibilidade, aquilo que é mortal se revista da imortalidade. Então diremos: ó morte, cadê o teu aguilhão? Morte, cadê o seu poder?
porque tragada foi a morte pela vitória. Receberemos um corpo imortal, receberemos um corpo novo, um corpo glorificado, um corpo com condição de vivermos a eternidade toda no céu com Jesus. Esse corpo descartável já ficou lá no cemitério. Esse corpo descartável já ficou para trás, já foi descartado, já entrou em decomposição, já se desfez, virou terra outra vez, voltou para o pó, como a Bíblia diz. Mas o espírito imortal está guardando um novo corpo. Paulo fala que essa nossa casa terrestre, ela geme, gememos quando estamos aqui dentro, é dor, é frio, é calor, é o medo, a pandemia, é o medo de morrer, é o medo de um vírus tão pequeno nos atacar e nos matar, atingir essa casa. E fala assim, é por isso que nós gememos enquanto estamos aqui, não porque queremos ser despidos, pelo contrário, nós queremos é ser revestido da nossa nova moradia eterna no céu, que lá nada vai atingir esse corpo novo. Deus é perfeito. Para um tempo curto, para um tempo rápido, Ele nos deu um corpo descartável, com condição de viver esse períodozinho aqui. Mas para a vida eterna, Ele nos dará um corpo à altura daquilo que vamos viver na eternidade, semelhante ao do Senhor. Como acontecerá a volta de Jesus? Primeiro, os mortos ressuscitam. Em segundo lugar, a Bíblia diz que os vivos, que estiverem vivos naquele tempo, serão arrebatados. Serão arrebatados. No mesmo tempo, os irmãos lá do cemitério e nós aonde quer que estejamos, dormindo, trabalhando, viajando, trabalhando, o que quer. Aqui na igreja pode acontecer. Em algum lugar as pessoas vão estar na igreja. Vai ser uma coisa linda. Pois no momento, num abrir e fechar de olhos, os mortos ressuscitam e os vivos serão arrebatados. A palavra arrebatar significa tomar com força, tomar com rapidez, com ímpeto. Seremos tomados, como sugados, tão rápido que ninguém vai ver. Só vai sentir a nossa falta. Aleluia! Só vai sentir nossa falta. A vassoura vai cair, vai ouvir o barulho da vassoura no chão. O carro vai ficar desgovernado. A máquina vai ficar funcionando sozinha. A cama vai ficar vazia. Estarão dois na cama. Um será tomado e deixado o outro. Já era, fomos embora. Aleluia! E assim estaremos para sempre com o Senhor. Isso é vida cristã, é viver essa expectativa, é viver essa esperança. Louvado seja o nome do Senhor. Terceiro e último lugar, como devemos, ou melhor, como e de que maneira devemos aguardar o Senhor. Aqui vem uma coisa muito interessante para nós terminarmos. Como e de que maneira devemos aguardar o Senhor? Não é importante apenas saber que Jesus vai voltar, que Ele virá. Mas mais importante é termos consciência de como e de que maneira devemos aguardar a volta do Senhor. Como e de que maneira devemos aguardar a volta do Senhor. E eu vou agora para algumas parábolas de Jesus. Quando Jesus está falando da sua volta, Ele lança mão de algumas figuras. Primeiro, Ele diz que a volta dele será como um ladrão. Que a volta do Senhor, o apóstolo Pedro também disse que a volta do Senhor será como um ladrão de noite. Por quê? Que ele compara a volta de Jesus à ação de um ladrão. Primeiro, ladrão não avisa. Ele procura pegar a sua vítima no momento quando ela está desapercebida. Certo, irmãos? Então essas parábolas de Jesus, Ele quer trazer à nossa mente essas verdades. De que maneira? E aí ele conta outra parábola dizendo: se um pai de família soubesse a que hora o ladrão viria, vigiaria. Ele ficaria acordado, quem sabe até armado,
para que na hora que o ladrão batesse, na hora que o ladrão fizer qualquer barulho, ele vai reagir. Se o pai de família soubesse a que hora o ladrão viria, ele vigiaria e não deixaria a sua casa ser arrombada. Compara um ladrão e compara alguém que está alerta, porque o ladrão vai chegar. Vigiaria. Então, de que maneira devemos estar esperando o Senhor? Vigilantes, acordados, atentos, porque Ele diz: a hora que não cuideis, o Senhor da casa virá.